Deus abençoe, povo de Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração, no nome de Jesus. Queridos, se você gostar desse vídeo, quiser deixar o seu joinha, eu agradeço de coração. Se você quiser comentar, pode comentar também. Se quiser compartilhar, pode compartilhar, em nome de Jesus. Amados, a Bíblia fala sobre o rei Davi, quando ele adulterou com a mulher de Urias. Urias era um soldado fiel de Davi, que estava em todas as batalhas, todas as pelejas, servindo ali ao rei com fidelidade. E, meus queridos irmãos, o homem, por ser falho, porque não tem ninguém perfeito, o rei Davi, aquele homem que escreveu os Salmos, ele tropeçou, ele desejou, cobiçou a mulher do seu próximo, né? E ali ele tomou Betseba, tendo marido, tomou ela por mulher, como mulher. E ainda pior que era a esposa do soldado fiel dele. Isto pareceu muito mal, muito mal aos olhos do Senhor. Porque Davi tinha e podia ter qualquer mulher. Mas a única esposa de um homem, soldado fiel de Davi, ele pegou para si. E ele tentando encobrir o pecado dele, queridos, ele traçou e tramou a morte de Urias. Porque foi Davi que tramou. Foi Davi que escreveu uma carta e mandou que o próprio Urias levasse para Joabe, o general, que estava comandando aquela batalha, uma batalha perigosa, e ele botou nessa carta dizendo para Joabe colocar Urias na linha de frente. E, amados irmãos, o que a gente vê aqui, a inocência de Urias. Davi traiu Urias. Mandou a carta que estava assinada a sua sentença de morte. A sentença de morte de Urias. O próprio Urias levou a carta. Será que se Urias soubesse o que estava escrito naquela carta, será que ele entregaria para Joabe? Será que ele entregaria? Amados, ninguém podia abrir a carta de um rei. A carta estava selada. Quando o rei enviava uma carta, ele enviava uma carta selada. Mas Urias, inocentemente, levou a carta para Joabe. E quando Joabe leu, Joabe fez do jeito que o rei Davi pediu. Quando travou a batalha, ele pegou Urias e botou na linha de frente. E depois que começou a batalha, os soldados deixaram Urias sozinho ali e recuaram para trás. E ele foi flechado pelos inimigos. Queridos, é uma história triste, mas a gente temos que aprender com os erros dos outros. Por que Deus deixa essas coisas escritas? Por quê? Para que dela venhamos extrair um exemplo, para que saibamos que todo pecado tem consequência. Deus não impede ninguém de pecar. Deus não impede. Não. Deus perdoou Davi? Perdoou Davi. Mas Deus disciplinou Davi. Muito. Porque aquilo pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Aquele mal que Davi tramou contra um soldado fiel que estava em todas as pelejas. E por que Davi fez isso? Para cobrir um pecado que ele tinha cometido. Ele tentou cobrir o pecado dele, cometendo outro pecado. Não adianta, meus amados, nós queremos cobrir os nossos pecados com o próprio pecado. Não. Foi isso que Davi fez. E o que é que ele falou?
que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Ele cometeu aquele pecado. Quando ele adulterou, ele deveria ter confessado ao Senhor este pecado quando ele adulterou. Por que Betseba apareceu grávida? É para que o pecado de Davi fosse revelado. Porque não adianta ocultar. Não adianta ocultar. Porque Davi, quando nasceu aquela criança, Davi orou para Deus curar aquela criança que ficou doente e Deus não a curou. Tudo era consequência do pecado de Davi. Quando ele mandou botar Urias na linha de frente, era para que Urias morresse. Para resolver o problema do adultério dele. Para resolver o problema do seu pecado. Queridos, é uma história que a gente tem que tirar disso um proveito. Pecados têm consequências. Nossas atitudes têm consequências. Davi cometeu algo que entristeceu muito o coração de Deus. Porque ele, além de adulterar com a mulher do seu soldado, planejou para tirar a vida do marido de Betseba. Para que ele ficasse de boa com Betseba ela já estava grávida. Davi estava numa enroscada tão grande, querido. Mas ele era o rei. Ele podia fazer tudo. Claro que podia. Só que Davi sabia das leis do Senhor. Davi sabia o que Deus falava sobre adultério. É por isso que ele não estava em paz. Sabe por quê, queridos? Porque os outros reis, ele podia pegar a mulher de qualquer homem e nada... Era como se pegasse uma pessoa livre. Só que Davi sabia dos mandamentos do Senhor. Davi sabia que Deus condenava o adultério. Então, ele quis o quê? Ficar isento daquilo para que ninguém soubesse daquele adultério dele, colocando Urias para morrer na guerra. Seria o quê? Uma morte natural. Quem está na guerra pode morrer, né? Mas há um Deus que vê tudo. Deus viu a intenção do coração de Davi. Deus viu, não tem nada encoberto que não venha a ser descoberto. Ele fez com intenção para matar Urias. Porque ele sabia que a mulher de Urias estava grávida dele. Não de Urias, de Davi. E quando Urias soubesse daquilo, o que será que ia acontecer, meu povo? O que será quando Urias descobrisse que Davi dormiu com a mulher dele? Sabe, queridos, amados, tem uma mosca aqui voando, o que acontece? Porque Davi foi tentado e cedeu. Porque em vez dele ficar olhando mulher nua, ele tinha que estar na guerra, lutando as batalhas, lutando as guerras dos seus inimigos. Não era para os seus soldados, porque todo rei ele ia para a guerra. Em vez dele ir para a guerra, ele ficou. Sabe o que acontece? O povo tem um ditado no mundo que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Se você ficar com a sua mente vazia, o diabo vai colocar coisas nessa mente. Pensamentos ruins. Aí você vai ocupar essa mente com coisas ruins que não agrada a Deus. Se Davi estivesse na peleja, estivesse lutando com Urias ali, com Joabe, com o seu exército contra os inimigos, ele não tinha caído nesse adultério. Porque ele caiu nesse período que o marido de Betseba estava na guerra. E ele deveria estar lá também. Mas ficou ali, caçando coisas para ver. Meu povo, encha sua mente das coisas boas. Encha sua mente das coisas de Deus. Para que o inimigo não venha e pegue as coisas dele e jogue dentro da sua cabeça. Por isso que muitas vezes tem gente que não tem o que fazer. Desocupado, mente vazia, mente desocupada, vai ocupar em coisas ruins. Tem gente que está desocupado, vai assistir coisa ruim na televisão, vai assistir coisa ruim no WhatsApp, vai assistir coisa ruim na internet, enchendo sua cabeça de coisa ruim, porque sua mente está vazia. Você precisa ocupar.
Quando você fica com a mente vazia, desocupado, você começa a pensar em coisa ruim, porque o inimigo encontra algo vazio dentro de você. Ele vai colocar as coisas dele na sua cabeça. Foi assim que aconteceu com Davi. Ele ali olhando, desocupado, e o povo lá, o soldado dele, uns morrendo na batalha, lutando, e Davi sossegado ali, né? No seu terraço, os outros ali, dando a vida, e ele no bem bom, em vez de estar lutando, pelejando pelo seu povo. Mas não, estava olhando a mulher que estava nua tomando banho. Olha bem o que eu vou dizer. Quantos irmãos, irmãs, homens e mulheres, muitas vezes deixa de estar na casa de Deus para ficar em lugares que não agrada a Deus, para ver coisas em celulares que não agrada a Deus. Para a igreja não tem tempo. Para ir na casa de Deus não tem tempo. Não pode. Mas pode tirar tempo para tantas coisas. Para encher sua mente de coisa ruim. Quando você ocupa sua mente com as coisas de Deus, você não tem tempo para pensar em coisa ruim. Ainda que aconteça de você ter uma tristeza, ter uma angústia, mas quando você entra na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Se você, minha irmã, não congrega, você não vai para a casa de Deus. Você, meu irmão, não enche teu coração da presença de Deus. Você está com o seu coração vazio de Deus. O inimigo vai começar a encher de coisa dele. Vai, encha do Espírito Santo, encha tua mente do Espírito Santo, encha teu coração das coisas de Deus, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Encha tua mente das coisas de Deus para que o inimigo não tenha espaço na tua mente. O inimigo, quando encontra espaço na mente do crente, bota tristeza, depressão, angústia. Está faltando Deus. Está faltando Deus neste coração. Está faltando Deus nesta mente. Porque quando Deus ocupar teu coração, quando Deus ocupar tua mente, não vai ter espaço para tristeza, para depressão, para coisa ruim. Deixe Deus preencher esse vazio. Deixe Deus preencher esse coração, esta mente, para que o inimigo não chegue e coloque as coisas dele na tua mente. Guarda essa palavra de Deus. Mente vazia é a oficina do inimigo. Não deixe o inimigo encher teu coração das coisas dele, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor, para que o teu coração e a tua mente não tenha tempo de pensar em coisa ruim. Fique com Deus, curta se você quiser, comente se você quiser. Deus te abençoe.